Barra do Mendes, 30 de janeiro de 2019, 100 anos depois. Hoje trataremos do perfil biográfico do Coronel Militão Rodrigues Coelho. Para falar do Coronel Militão Rodrigues Coelho, nós temos aqui dois livros, dois ensaios acerca da biografia do já citado Coronel Militão Coelho, que é o Coronel Militão Coelho, do escritor barramendense Edísio Mendonça, 1980, e o espetacular livro Nossas Raízes, de Dona Maria de Jesus Olímpia Sodré, lá de Novo Horizonte, Brotas de Macaúbas. Por que espetacular? Porque Dona Maria de Jesus, ela trata acerca dos primórdios de Brotas de Macaúbas, da família Sodré, de onde é proveniente o Coronel Militão Coelho, né? Então, a sua mãe era da família Sodré. Eu gostaria de ler um trecho no livro de Dona Maria, onde ela fala acerca da chegada dos Sodrés lá na região de Brotas de Macaúbas. Depois que Romão Gramacho esteve lá, ele veio de Salvador e chegou depois com a procuração da Casa da Ponte para vender, né, as terras. E um dos compradores dessas terras lá naquela região foi o senhor Carlos Rodrigues de Araújo Barreto, com sua esposa, Dona Messias Rodrigues da Paz. Então, esse casal foi de fundamental importância para a formação da comunidade de Brotas de Macaúbas. E Dona Maria de Jesus, ela trata, aqui na página 11 do seu livro, o primeiro Sodré que habitou essas terras. É muito interessante quando Dona Maria fala o seguinte: o primeiro Sodré que habitou nesse interior baiano, um senhor cacheiro viajante, descendente de Portugal e vindo de Salvador, este com o nome registrado de Antônio Sodré dos Santos, pernoitando na casa do senhor João Olímpio, fazendeiro em Jacurutu, hoje no município de Oliveira dos Brejinhos, né? Esse tinha uma filha muito bonita, por nome Ana Maria Olímpia. Veja só a junção. Eu sempre sou interpelado acerca de como apareceu Olímpia na família Sodré. Quase todo mundo, as mulheres mais antigas da família Sodré, assinavam Olímpia, né? O viajante se simpatizou tanto pela moça que pediu ao pai dela sua mão em casamento. O pai de Ana Maria respondeu: se você deixar sua profissão de cacheiro viajante e vier morar conosco aqui na fazenda, eu concederei. Ou seja, ele aceitou, claro, e casou-se, né, com Dona Ana Maria. Do casal nasceram duas meninas, né? Josefa Caetana Olímpia Sodré e Rita Caetana Olímpia Sodré. É aí que começa toda a trança. Dona Josefa Caetana Olímpia Sodré casa com um filho de Carlos, Matias Rodrigues de Araújo Barreto. E a já viúva Dona Rita Caetana Olímpia Sodré casa em segunda núpcias com o Prudente Rodrigues de Araújo Barreto, também filho do Carlos Rodrigues de Araújo Barreto. E é daí que vem Militão, né, por parte dos Sodrés. Vamos voltar um pouquinho aqui e falar da família Coelho. A família Coelho, ela é muito tradicional em 3 estados do Nordeste: no estado do Piauí, no estado de Pernambuco e no estado da Bahia, né? No estado do Piauí, na cidade de Paulicéia; no estado do Pernambuco, na cidade de Petrolina; e no estado da Bahia, na cidade de Juazeiro e depois Brotas de Macaúbas, para onde vieram primeiramente 3 filhos do senhor, do piauiense Vicente Rodrigues Coelho. Então vieram 3 filhos de Vicente para Brotas de Macaúbas no início do século XIX, né? Vieram 3 irmãos: Manuel Rodrigues Coelho, que viria a ser o pai de Militão; Agostinho Rodrigues Coelho, que viria a ser o pai de Zefa Costa; o pai de Epifânio Rodrigues Coelho, que depois virou Epifânio Rodrigues Torres, lá que foi depois pai de Peba; e Matias Rodrigues Coelho. Esse a gente não tem quase dados acerca dele. E depois, posteriormente, trouxeram mais irmãos, né? Eles trouxeram mais irmãos. Então, o senhor Manuel Rodrigues Coelho casou com uma filha do Matias Rodrigues de Araújo Barreto, com Dona Josefa Caetana Olímpia Sodré.
Dona Norberta Olímpia Sodré. Ela era neta do velho Carlos e casou com o Manuel Rodrigues Coelho e tiveram alguns filhos, dentre deles o Militão Rodrigues Coelho. Há várias especulações, né, acerca do nascimento do Coronel Militão Coelho, do local do seu nascimento, né. Foi ventilado por alguns historiadores, né, o historiador Edilson Mendonça acompanhou, né, essa tese do seu Mário Martins, que dizia que Militão Coelho nasceu na fazenda Umbaúba, no município de Ipupiara, né. Só que nós descobrimos depois, através de uma série de pesquisas, né, com o amigo Vanderlei Rosa Matos, lá de Brotas de Macaúbas, que na verdade o Coronel Militão Coelho nasceu na Cachoeira do Brundué, hoje no município de Oliveiras dos Brejinhos, mas na época pertencia também ao gigantesco município de Brotas de Macaúbas. Então o Coronel Militão Coelho nasceu filho, né, de Manuel Rodrigues Coelho e de Dona Norberta Olímpia Sodré, na Cachoeira do Brundué, no dia 20 de outubro de 1857. Neto de Vicente Rodrigues Coelho, por lá, do lado paterno, não temos conhecimento da sua avó paterna, e por lado materno, do Matias Rodrigues de Araújo Barreto e Dona Josefa Caetana Olímpia Sodré. Então, está claro que houve um equívoco, porque o Militão da fazenda Umbaúba se tratava, na verdade, de Militão Rodrigues de Araújo, que aparece no Censo Agropecuário de 1920, ainda vivo e sendo proprietário da fazenda Umbaúba. Então, daí o equívoco dos pesquisadores que ventilaram que Militão Rodrigues Coelho havia nascido na fazenda Umbaúba, né? Então, posteriormente, depois que o Manuel Coelho, junto com mais dois irmãos, Agostinho e Matias, chegaram em Brotas de Macaúbas, eles trouxeram mais irmãos, né, pesquisando lá os documentos antigos do cartório de Brotas de Macaúbas, encontramos a lista de eleitores daquele município de 1897 e lá constava vários tios de Militão. Ora, o registro eleitoral, o cadastro eleitoral, continha apenas o nome do pai do eleitor. Só votava homem, né? E constava somente o nome do pai no cadastro. Então encontramos lá José Rodrigues Coelho, Julião Rodrigues Coelho, Agostinho Rodrigues Coelho, Joaquim Rodrigues Coelho. Em um inventário encontramos uma outra tia de Militão, Dona Virgínia Rodrigues Coelho, né? Que deixou o seu testamento e inventário. E o testamenteiro nada mais, nada menos foi do que o seu sobrinho, Epifânio Rodrigues Coelho, que depois virou Epifânio Rodrigues Torres, né? É muito interessante essa trança, né? E, pelo lado materno, o Coronel Militão Coelho, ele tem vários tios da família Sodré, né? Nós encontramos o testamento e o inventário do seu tio avô, Prudente Rodrigues de Araújo Barreto, que deixou a sua herdade para os seus sobrinhos, filhos do irmão Matias. E lá nós podemos listar os tios do Coronel Militão, irmãos de Dona Norberta Olímpia Sodré, que foi, pela ordem, o Major Antônio Sodré de Araújo Barreto, primeiro prefeito de Brotas de Macaúbas em 1882, pai, notem só, que interessante, pai de Dona Emiliana Olímpia Sodré, a que está aqui nessa fotografia. Dona Emiliana foi a única das que estava na caravana que veio da Pintada para a Barra do Mendes, que deixou fotografia. Ela era filha do Major Antônio Sodré de Araújo Barreto, e também, dentre os filhos do Major Antônio, estava nada mais, nada menos do que Joaquim Sodré de Araújo Barreto, que viria a ser o pai de Dona Godinha, né, a segunda esposa de Militão. Também estava Dona Atanásia Olímpia Sodré. Dona Atanásia, ela era mãe de Maximina Amorim
e mãe de Dona Solina, que casou com Joaquim Sodré, ou seja, Dona Solina era a mãe de Dona Godinha. O casamento ficava entre eles, família com família, entre primos, em primeiro, segundo e terceiro grau, claro, com a dispensa do vigário. Também tinha Dona Maria Olímpia Sodré, que era casada com José Joaquim de Souza Pacheco. Desse casal originou os Pachecos de Barra do Mendes. Maurício Rodrigues de Araújo Barreto, também era tio de Militão, casado com Dona Isidória. Dona Isidória depois veio ali para o São Bento, que eram os pais de Tunim Vaqueiro, de Avelino Maurício na Queimada, de Dona Loura, lá no Zé Pedro. Felipe Rodrigues de Araújo Barreto, o capitão Felipe Rodrigues de Araújo Barreto, que foi provedor, foi administrador dos bens de Nossa Senhora de Brotas e era pai de Romualdo Olímpio de Araújo Barreto, que casou depois com a sua prima, Dona Antônia Olímpia Sodré, irmã de Militão. José Olímpia Sodré, casado com Antônio Custódio, e Matias Rodrigues de Araújo Barreto, José Rodrigues de Araújo Barreto, e por último, deixamos o mais importante para falar por último, que foi Francisco Xavier de Araújo Barreto, que a história oral registrou como Chico Sodré. Chico Sodré foi o primeiro habitante da sede de Barra do Mendes. Ele, junto com Antonino, Antônio Joaquim Batista, e o sobrinho Joaquim Sodré. E aí nós entendemos os primórdios da família Sodré e da família Coelho. Passaremos agora o restante da biografia do Coronel Militão Coelho. O escritor Edísio Rodrigues Mendonça, de saudosa memória, ele editou esse livro, escreveu esse livro em 1980, o Coronel Militão Coelho, tem alguma deficiência de dados, claro, que vieram a aparecer posteriormente, e infelizmente o mestre Mendonça não conseguiu reeditar esse livro depois que conseguiu os dados. Por isso esse livro sofre algumas deficiências, dado a falta de informação na época que apareceram depois. E uma dessas deficiências é o equívoco quanto ao nascimento do Coronel Militão Coelho, que está como se fosse 1859, e na verdade no inventário de sua mãe e no seu registro de casamento, no seu segundo casamento com Dona Maria da Glória, e também no seu registro eleitoral, fica bem claro que o Coronel Militão Rodrigues Coelho nasceu em 1857. Então, ele casou com duas vezes. As duas vezes que ele casou com primas. Então, ele era filho, como eu já disse, de Manuel Rodrigues Coelho e Dona Norberta Olímpia Sodré. O pai de Militão Coelho teve uma morte violenta e cheia de mistérios. Há muitos boatos acerca da morte de Manuel Coelho. Sabe-se apenas que depois de ter transferido residência de Jordão, de Brundué para Jordão, de Jordão para Barra do Mendes, efetivamente na fazenda Carretão, Manuel Coelho residia lá com a esposa e os filhos. E teve uma morte violenta. Ele foi assassinado por um dos seus escravos. O escravo André Domingos do Nascimento, em uma manhã em que estava bêbado o senhor Manuel Coelho, ele veio a assassinar o seu senhor. E Dona Norberta Olímpia Sodré ficou viúva, mais ou menos em 1878, porque é nesse ano, no final desse ano, que ela vende, através de uma escritura pública lavrada no cartório de Lençóis, a Chiquinho Ribeiro, lá de Cochó do Malheiro, ela vende o escravo André, em 1878, e a sua qualificação já está como viúva. Então, Dona Norberta, ela faleceu no dia 24 de maio de 1884, em Barra do Mendes, e deixou os filhos Leonel Rodrigues Coelho, casado com a prima Milintina Alves Barreto, Militão Rodrigues Coelho, casado com a prima Maria Alves Barreto, Dona Tília Olímpia Sodré, casada com o primo Salustiano Teodorico Alves Barreto. 3 de uma casa com 3 de outra casa. Joana Olímpia Sodré, a velha princesa, casada com também primo Tiburtino Pereira Alves Barreto.
Antônia Olímpia Sodré, casada com o primo Romualdo Olímpio de Araújo Barreto, e Ana Rita Olímpia Sodré, casada com Antônio Sodré Pacheco, que não é o Vetote, viu? Era o outro Antônio Sodré Pacheco. Então, Militão Rodrigues Coelho casa mais ou menos em 1877 com Dona Maria Alves Barreto, sua prima, como havia dito, Dona Branca, né? Filha de Antonino Alves Barreto e Dona Sofia Alves Barreto. Dona Branca, ela faleceu, contrariando também várias especulações da história oral, que Militão havia chegado em Barra do Mendes viúvo, né? Então encontramos o inventário de Dona Branca, julgado no Arraial do Milagre, de São José dos Milagres. Olha que interessante, gente, olha, Gabriela, São José dos Milagres. Foi lá que o capitão Clementino Pereira de Matos, como juiz de órfãos, julgou o inventário de Dona Branca, né? Então ela faleceu no dia 8 de janeiro de 1887, deixando 5 filhos menores na orfandade, né? Dona Ornelina com 9 anos, Dona Rosa com 7 anos, Sofia com 5 anos, Adelina com 4 anos e Adelino Rodrigues Coelho com 1 ano de idade. E aí o coronel Militão Coelho ficou com esses filhos na orfandade, pequenos, né, como acabei de listar. Foram criados por Dona Godinha, já a sua segunda esposa, e também, com exceção de Dona Rosa, segundo narra a história oral, e Dona Sofia, que foram criadas lá em Brotas, né, na Pintada. Então, Dona Orlelina veio a se casar com o primo Venceslau de Souza Pacheco, o velho Venço. Dona Rosa veio a casar com Sebastião Avelino de Souza, também seu primo. Dona Sofia veio a casar com também primo Eleodoro Joaquim de Amorim. Dona Adelina veio a casar com também primo Avelino Alves Barreto, filho de Murtinho da Velha Princesa. Adelino veio casar com a também prima Teonília Olímpia Sodré, a velha Tió, filha de Dona Emiliana. Então Militão Coelho ficou viúvo de Dona Branca e se casou no dia 20 de junho de 1889, 2 anos depois de viúvo, com a prima em segundo grau, Maria da Glória Olímpia Sodré, Dona Godinha, né? Engraçado, no registro de casamento de Militão Coelho, no Eclesiástico, note que em 1889, o Rui Barbosa ainda não havia instituído o casamento civil. Então Militão Coelho se casa no religioso no dia 20 de junho de 1889 e está lavrado, está assentado no termo de casamento pelo padre Francisco de Freitas Soeiro, padre Soeiro, tão conhecido padre Soeiro, né? Que o casamento foi realizado em Barra do Mendes, na residência do coronel Militão Coelho. Então vocês notaram alguma coisa de errado aí? Em 1889, o padre Soeiro celebrou o casamento na casa do Militão Rodrigues Coelho e não na capela. Por que o padre Soeiro não celebrou esse casamento na capela e sim na casa de Militão Coelho? Então, interrogações que vamos pesquisar. Vamos atrás para saber por quê. Ele casa com a prima de segundo grau, Maria da Glória Sodré Coelho, Dona Godinha, que é filha do seu primo carnal, Joaquim Sodré de Araújo Barreto, e da sua prima também carnal, de primeiro grau, Solina Amorim Sodré, em outros documentos, Solina Olímpia Sodré, né? Irmã de Maximina Amorim e filha de Atanásia, irmã da sua mãe, Norberta, e de Modesta Amorim. Então, Dona Godinha nasceu no dia 2 de fevereiro de 1870, Dona Maria da Glória, e viveu consideravelmente muito. Ela faleceu no dia 16 de junho de 1952. E aí, Militão Coelho com Dona Godinha criou alguns filhos da sua primeira esposa, Dona Branca, e teve com Dona Godinha mais 6 filhos, né? 7, desculpa, esqueci de um, que morreu jovem. Então, com Dona Godinha, Militão teve os filhos Nestor Rodrigues Coelho, que veio a ser capitão,
prefeito de Brotas de Macaúbas e deputado estadual. Não vamos aprofundar em Nestor, porque vamos tratar ainda da biografia do capitão Nestor Coelho. Anísio Rodrigues Coelho, este foi embora de Barra do Mendes, se casou em Minas Gerais, em Guaxupé, com dona Iracema dos Santos Coelho. Luiz Rodrigues Coelho, solteiro, morto em combate em 1919, no Barulho de 19. Dona Alzira casou duas vezes. Primeiro ela casou com o primo, filho de Dona Emiliana, Joaquim Sodré Pacheco, Quinca de Emiliana. E depois Dona Alzira casou com o médico que veio de Salvador, Dr. Sebastião Nestor dos Santos, viúva de Joaquim de Quinca de Emiliana, ela casou com o Dr. Sebastião. Solina Coelho de Oliveira, casada com Alberique Campos de Oliveira. Ana Maria Coelho Barreto, Dona Nana, casada com Antônio Alves Barreto, velho Totônio, são os pais de Dr. Aurelino Alves Barreto. E Eurico Rodrigues Coelho, casado com Dona Idalice Coelho Barreto, também sua prima. Então, traçamos aqui o perfil familiar, de Militão Rodrigues Coelho. Agora, deixamos Militão Rodrigues Coelho e trataremos do Coronel Militão Rodrigues Coelho, Mas antes de ser coronel, havia necessidade de se angariar condição financeira e prestígio político. E isso o velho caudilho soube muito bem, Militão era um homem forte, era um homem de decisões, era um homem da Bahia oitocentista, claro, fora moldado aos moldes da Bahia oitocentista, do Nordeste, na verdade, de uma forma geral, E ele foi comerciante, junto com o cunhado, duas vezes, Salustiano Teodorico Alves Barreto, ele montou em sociedade a Casa Comercial Coelho e Barreto, instalada no Arraial de Barra do Mendes a partir de 1892. E essa casa comercial vai até o ano de 1904, quando é dissolvida a sociedade, e a gente não sabe o que aconteceu. Se seguiu com a loja individual, Militão, ou Salu, já que Salu veio a falecer somente em 1916, 3 anos antes de Militão. E Militão Rodrigues Coelho, agora um homem de prestígio, um homem de condição financeira, um político e fazendeiro e comerciante, ele é nomeado Tenente da Guarda Nacional em 1899, pela brigada do município de Brotas de Macaúbas. E lá em 1914, efetivamente, precisamente no dia 14 de agosto de 1914, então, Militão Coelho é nomeado como Coronel da Guarda Nacional, pela Brigada de Brotas de Macaúbas, como o seu coronel comandante, fazendeiro em Barra do Mendes. E lá em Chapada Velha, o capitão Clementino Pereira de Matos, também está forte, na época, tem condição financeira, tem patente e tem prestígio político também. E não tardou que que desencadeasse inimizade entre os dois. Então, que fique bem claro que mediante o julgamento do inventário, Dona Branca, julgada no Arraial de São José dos Milagres, na casa do juiz Clementino Pereira de Matos, em 1887, ainda não havia o racha. Militão Rodrigues Coelho e Clementino Pereira de Matos são amigos, se visitam, têm relações. Por quê? Porque dentro da sua casa em Milagres, Militão Rodrigues Coelho leva o inventário de sua esposa e lá é julgado, feita a partilha de bens. E em 1896, dado a uma série de desentendimentos, Clementino de Matos invade Barra do Mendes, causa muitos prejuízos. O coronel Militão Coelho se retira para a fazenda Olhos d'Água dos Batatas, em casa do seu amigo
né, do Martinzão, e lá ele se refugia até que as coisas se acalmem aqui em Barra do Mendes. Clementino volta para Chapada Velha, mas aí é a vez de Militão Coelho agora invadir Chapada Velha. Então, é uma série de coisas, um invade, outro revida, um atinge, outro revida, e assim era Barra do Mendes, assim era a Bahia, assim era o Nordeste, assim era o Brasil, assim é a América, era a América, né? Uma série de conflitos, né? E eu gostaria de, antes de entrar na parte belicosa do Coronel Militão Rodrigues Coelho, dizer que não cabe a nós fazer julgamento de valor do que se passou há muito tempo atrás, do passado de ninguém. Nós estamos aqui apenas tratando fatos de cunho, com ótica histórica, com visão histórica. Então, o Coronel Militão Rodrigues Coelho entra em desentendimento com o capitão Clementino Pereira de Matos, e então acontece a Primeira Guerra, em 1896, quando o Clementino invade Barra do Mendes e em revide Militão invade Chapada Velha. Não consegue muita coisa, mas pede ao governador da época, o conselheiro Luiz Viana, né, através dos seus amigos de Lençóis, o Sás de Lençóis, porque o Coronel Militão Coelho vota com o senador César Sá de Lençóis, e através de César Sá ele consegue contatos políticos na capital da província e depois na capital do estado, que é o conselheiro Luiz Viana, o governador Luiz Viana, que envia para a Chapada Velha, né, o Policarpo Ferreira Campos, Coronel Policarpo Ferreira Campos, que vem com o intuito de prender Clementino e é auxiliado por Militão Rodrigues Coelho para efetuar essa prisão, o que não consegue, né? Mas aí já é outra história, não vamos adentrar muito para não melindrar aqui a biografia do Coronel Militão Coelho, trataremos isso em outra oportunidade, né? Então, o Coronel Militão Coelho, com prestígio político, junto ao Sás, lá de Lençóis, junto ao César Sá, Aureliano Sá, João Pedro de Souza Santos, Franklin de Albuquerque, lá de Pilão Arcado, Manuel Fabrício de Oliveira de Campestre, Seabra, o Coronel Gustavo Teixeira da Rocha, lá de Xique-Xique, e o Coronel Antônio Custódio de Souza, né, da Fazenda Pega, em Brotas de Macaúbas. Então, essa rede de amigos proporciona a Coronel Militão um poderio político formidável, né? E além também dos negócios. A política da Bahia, ainda na velha república, era feita todo no bico de pena. Todo mundo sabe disso, qualquer espectador, qualquer leitor, né, já se informou acerca disso, sabe, tem conhecimento disso, né? Então, em 1917, estava governando a Bahia Antônio Muniz Sodré, e ele é adversário político do presidente do Senado Estadual, né, Frederico Augusto Rodrigues da Costa. Então, Antônio Muniz Sodré, ele viaja para a Europa e toma posse na governadoria, como governador interino, nada mais, nada menos do que o seu adversário político, Frederico Augusto Rodrigues Costa. O Coronel Militão Rodrigues Coelho, né, de posse, de prestígio político, de condição financeira, ele forma, né, uma rede de contatos no interior da Bahia, de amigos, né, com vários coronéis, várias pessoas do cenário político da época, né, e ele, em 1915, ele é nomeado pelo governador J.J. Seabra, José Joaquim Seabra, como intendente de Brotas de Macaúbas. Só que os brotenses, uma parte considerável do povo de Brotas de Macaúbas, não o aceita como intendente, né? Então, ele não é aceito lá em Brotas de Macaúbas devido a alguns desafetos que ele tinha lá em Brotas de Macaúbas, e então ele é impedido de tomar posse.
Então, em 1916, ele tenta mais uma vez tomar posse em Brotas de Macaúbas e é mais uma vez repelido. Houve a resistência em Brotas, o povo pegou em armas, ele também pegou em armas e daí originou-se o barulho do pega de 1916, né? Quando o coronel Militão Coelho tenta, né, retomar as posições do município de Brotas de Macaúbas, posto para o qual havia sido nomeado pelo governador da Bahia. Ele era legítimo, só que os brotenses, né, não o aceitavam na intendência de Brotas, mas que fique bem claro que era legítimo, ele havia sido nomeado pelo governador da Bahia. Só que os brotenses não querendo, então houve a resistência, o major Joveniano dos Santos Rosa, o major Vena, chefe do cartório, e outros, os ribeiros, os arcanjos Ribeiro. Então esse pessoal não aceita Militão Coelho na intendência de Brotas e faz a resistência. Ele vai para retomar as posições, é repelido, recua para a fazenda Pega, junto com o correligionário, amigo e parente, por afinidade, né, Antônio Custódio, né, ele faz a resistência na fazenda Pega. Então, o barulho do Pega foi muito famoso, né, teve também uma duração considerável, né, muitos mortos. Estivemos lá há pouco tempo na fazenda Pega, hoje no município de Brotas de Macaúbas, no povoado de Pega, né, Nova Santana e Pega dos Custódios. Fizemos uma série de entrevistas, de pesquisas lá e conseguimos descobrir alguma coisa acerca do barulho do Pega, em 1916. Né? Então o Militão Coelho ele não consegue administrar a intendência de Brotas, volta para a Barra do Mendes. Em 1917 está no poder Antônio Muniz Sodré. Né? Então o Antônio Muniz ele tem como adversário político o Frederico Augusto Rodrigues Costa, que é presidente do Senado e é amigo do senador César Sá de Lençóis, que é amigo do coronel Militão Rodrigues Coelho de Barra do Mendes. Então, Militão Rodrigues Coelho solicita do senador César Sá que consiga em Salvador a emancipação do Arraial de Barra do Mendes, né, para a condição de vila com fórum de município, né, com status de município, e para que seja criada a intendência em Barra do Mendes, com a Câmara. E o governador da Bahia, Antônio Muniz, viaja para a Europa e toma posse do seu adversário político, o coronel Frederico Costa, né? E o César Sá solicita então do Frederico Costa que sanciona a lei de 1917, emancipando Barra do Mendes. Ou seja, Barra do Mendes, que era então arraial pertencente a Brotas de Macaúbas, né? Pela lei 1203 de 21 de julho de 1917, assinada pelo Frederico Augusto Rodrigues Costa, né? É criado o município na vila de Barra do Mendes, a intendência na vila de Barra do Mendes. Notem bem, não é um município, né? É uma vila com status de município, com intendência. E quando o Antônio Muniz volta da Europa, acha criada a vila de Barra do Mendes, né, o município de Barra do Mendes, e instala em 31 de janeiro de 1918, com a sede em Barra do Mendes e 2 distritos, Jordão, hoje Pupiara, e Morro Pará, também hoje município, o município de Morro Pará. E o coronel Militão Rodrigues Coelho, não sei porquê, ele não toma posse como intendente, mas nomeia o seu filho, né, Adelino Rodrigues Coelho, o capitão, já que ele era capitão desde 1914, quando tomou posse junto com o pai, na Guarda Nacional. Então o capitão Adelino Rodrigues Coelho toma posse como primeiro e único intendente de Barra do Mendes, em 31 de janeiro de 1918. Né? Então Militão Coelho volta para a Barra do Mendes, lá de Brotas, consegue a emancipação de Barra do Mendes para a vila, fortifica a vila de Barra do Mendes, cria
uma fortificação, ergue alguns fortes, né? Trataremos dos fortes ainda também em outra oportunidade, não vamos aprofundar aqui para que não fique repetitivo no outro capítulo. Então ele cria uma fortaleza em Barra do Mendes, já temendo o assédio, né? Não só por parte de Brotas de Macaúbas ou de Chapada Velha, como de qualquer chefe, né? Era muito comum esse enfrentamento no século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Então, traçamos aqui um resumo biográfico do Coronel Militão Rodrigues Coelho. Eu gostaria de encerrar, pessoal, fazendo a seguinte observação. O Coronel Militão Rodrigues Coelho ele teve uma importância fundamental para Barra do Mendes, né? Ele era um coronel da Guarda Nacional, um homem de posição em sua época, final do século XIX, início do século XX, né? Tinha condição financeira, tinha contatos com a capital do estado, era de fato um homem de grande importância, né? Não iremos fazer julgamento de valor. Então, o Coronel Militão Rodrigues Coelho foi um homem muito importante em sua época e para Barra do Mendes. Ele não foi somente aquele coronel que guerreou, que entrou em batalhas. Ele foi fazendeiro, comerciante, né, político, coronel da Guarda Nacional, um chefe de localidade, né, o chefe de Barra do Mendes, um poderoso chefe de família, um patrão com vários agregados, vários funcionários em suas propriedades e acredito também que em seu estabelecimento comercial devia ter algum funcionário, né? Então ele era um homem muito importante em sua época. Esse foi o resumo biográfico do Coronel Militão Rodrigues Coelho. Eu gostaria de dedicar esse pequeno vídeo, né, em memória ao mestre historiador e pesquisador Edísio Rodrigues Mendonça, a sua memória, a memória de Valdemir Pimentel de Meireles, Valzinho, a memória de Hermínio de Abreu Neto, seu Hermínio, né, que tanto colaborou, né, com informações acerca do Coronel Militão Rodrigues Coelho. Agradecer ao meu amigo, ao colega historiador Vanderlei Rosa Matos, lá de Brotas de Macaúbas, ao seu Juarez de Antônio Domingos, lá em Brotas de Macaúbas, que nos levou à fazenda, aonde era a fazenda Cachoeiro do Brundué, hoje povoado de Brundué, no município de Oliveira dos Brejinhos. Um abraço, seu Juarez, né? Lá na cidade de Brotas de Macaúbas, onde estivemos fazendo várias pesquisas. Agradecer ao seu Joel do Nascimento, lá na Santa Cruz, no Alto da Cruz, do Barro Alto, né? Seu Joelão, ele também nos forneceu informações muito importantes acerca da família Coelho. Em memória ao meu amigo José Ferreira Nobre, Cazuza de Ulisses, lá no Aleixo, né, da Fazenda Tábuas, que também nos deu importantes informações acerca do Coronel Militão Rodrigues Coelho. E finalmente dedicar principalmente à sua memória esse vídeo, né, à memória do meu saudoso amigo e compadre Joaquim Rodrigues dos Santos, Quinca Galfo, de saudosa e morredora memória, pelo menos enquanto eu for vivo, que era descendente da família Coelho, já que o seu bisavô, Agostinho Rodrigues Coelho, era irmão, né, de Manuel Rodrigues Coelho, pai de Militão Rodrigues Coelho. Então, em agradecimento aos bons serviços que o meu compadre, o meu amigo me prestou, eu quero deixar aqui esse vídeo em homenagem à sua memória, meu compadre Joaquim Rodrigues dos Santos. Muito obrigado. Quinca Galo.